Se você quer saber se uma caixa nacional equivale a uma caixa importada, esse vídeo é para você. Fala galera do Batec, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje um vídeo muito interessante, um vídeo onde a gente vai fazer um comparativo de uma caixa de produção nacional com uma caixa que é importada, de uma marca importada. Será que realmente a gente tem essa diferença tão grande das caixas importadas? Será que elas valem o preço? Será que vale essa diferença do preço? Bom, é o que a gente vai descobrir hoje. Queria fazer um agradecimento especial novamente à Polivox, que cedeu a caixa para que a gente pudesse fazer o review e o comparativo. Se você não viu ainda, vai lá, corre na playlist do canal, porque eu fiz o review dessa caixa incompleto e ficou muito interessante. Corre lá, porque essa pode ser uma caixa que seja para você. Bom, pessoal, então para começar esse comparativo, como sempre, eu gosto de falar, vamos aí fazer o super trunfo das duas caixas. Então, bom, vamos lá. JBL Paribox 100, o seu preço parte de R$ 2.300 da última vez que eu olhei no site. O seu peso é 9,7 kg, ela tem 160 watts RMS e tem aí a duração de bateria mais ou menos umas 10 horas. Se você duvida dessa duração de bateria, também clica aqui no card aqui em cima que a gente tem um vídeo mostrando ela para você. Bom, já a caixa da Polivox, então ela, segundo a empresa e segundo o site, ela parte de R$ 899, mas você tem outros lugares que você consegue comprar um produto, que você consegue achar por um preço menor. Ela tem um peso de aproximadamente 8 kg, então ela acaba sendo um pouquinho mais leve do que a Paribox 100. E ela tem aí, segundo o fabricante novamente, 480 watts, tá? A fabricante não me informou se esses watts são RMS ou não, mas ela informa 480 watts. Uma coisa interessante também é que essa caixa, pelos meus testes, teve uma duração de bateria muito maior do que a Paribox 100. Bom, galera, como vocês podem ver no Super Trunfo, nós temos duas coisas que se distorcem muito. Então é o preço das duas caixas, é muito diferente, e a gente tem aí a potência, onde a caixa mais barata fala que tem uma potência maior, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, para a gente começar esse vídeo, vamos lá olhar de perto quais são as principais diferenças dessas caixas. Bom, pessoal, então a gente vai fazer um comparativo rápido aqui das caixas, de como elas são visualmente, quais são as entradas que você encontra em um, quais são as entradas que você encontra a outra, para que aí a gente consiga ir montando o nosso racional de comparação. Então vamos começar aqui com a Polivox. Então a Polivox, ela é uma bazuca, ela é uma caixa do estilo bazuca. Então a gente vai ter aí as luzes em 360 graus. Então, se vocês forem ver em todo ao redor da caixa, você tem luzes, então embaixo você tem as luzes. Aqui, aproveitando, a gente já pode falar dos pezinhos, tá? Então essa caixa, ela não pode ser colocada na vertical, e sim só aí na horizontal, porque ela não tem pezinhos em cima. Então os pezinhos aqui na lateral, na verdade, elas são proteção para o subwoofer, tá? Então esse subwoofer é o mesmo aqui e é o mesmo aqui atrás também. É o mesmo subwoofer, tá? Então, olhando a construção da caixa, vocês podem ver que ela é feita de material de plástico, né? É um PU. É uma coisa que no vídeo review da caixa eu mencionei que você consegue perceber alguma diferença na cor do plástico. Então você pode ver que tem algumas partes um pouco mais escuras e algumas partes um pouco mais claras, tá? Vindo aqui para frente, a gente encontra as principais caixinhas de som, além dos subwoofers nas laterais. Então a gente tem um na esquerda e um na direita. E aqui o console central da caixa, onde a gente tem todos os controles da caixa em si. Ela tem um visor, esse visor ele vai mostrar pra gente volume, vai mostrar pra gente como está a bateria e vai ter aí todas as entradas da caixa. E quais são essas entradas da caixa? Então nós temos duas entradas para microfone, nós temos uma entrada para SD, nós temos USB que carrega e toca o pendrive no caso, e nós temos aí a entrada de fone de ouvido que é para você fazer do seu celular direto para cá. Esse cabo vem junto com a caixa, então isso é um ponto bem interessante. E nós temos aí a entrada
para carga. Qual que é a entrada para carga? Então a gente tem aqui a fonte dessa caixinha de som. Ela é uma fonte bivolt de 110 a 240 volts. Então com um padrão aí brasileiro, né? Não é o padrão novo ainda, mas é um cabo normal, uma fonte normal, né? E é a fonte externa, isso é importante dizer, tá? Uma coisa interessante dessa caixa também, que ela tem antena. Então a gente vai ter antena aí para a gente conseguir fazer aí todas as partes e todas as reproduções aí de rádio na caixa, tá bom? Aqui nós temos duas alcinhas que vos serve para a gente colocar a alça que vai em volta do nosso corpo, então no ombro e etc. Então esses são os principais pontos que a gente tem aí da caixa. Com relação a peso, essa caixa ela pesa 8 quilos, tá? Então não é muito complicada para levantar, é simples de se locomover, então você pode se apoiar aqui nas entradas do subwoofer, porque é bem rígido, então é fácil de você movimentar ela por aí, tá? As luzes dela, você tem o aplicativo, então isso é uma parte muito legal da Polivox. Se vocês querem ver esse aplicativo, clica no card aqui em cima do vídeo review que eu fiz dela, que eu mostro o aplicativo. Você consegue fazer mudanças de música, você consegue controlar toda a iluminação da caixa direto pelo aplicativo. Então isso é muito interessante. A luz pode ficar ligada e desligada, seguir a música, então tem alguns outros parâmetros muito legais, tá? Vamos agora lá para JBL. Então, bom, vindo aqui na JBL, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que o material já tem um pouco mais de qualidade no quesito de acabamento. Você não tem essas curvas tão pronunciadas que nem você tem na Polivox, e o PU não tem diferença de cores, então você olha para ela, ela é preta em todos os locais que você olha, né? Você não tem essa diferença de cores, tá? Então, aqui na frente a gente vai ter aí as luzes, então você tem dois pares de luzes que acompanham os subwoofers e ainda você tem as estrobos que elas ligam durante quando está tocando a música. O material é feito de metal mesmo, e essa caixa então a gente consegue deixar ela na horizontal como também na vertical. Se a gente jogar aqui para o lado, a gente tem os pezinhos para você deixar ela na horizontal desse lado, com aqui a marca JBL e tudo mais, e do outro lado a gente também tem os mesmos pezinhos. E uma coisa interessante também é que nessa caixa você tem aqui embaixo pezinhos também para ela ficar em pé, mas você tem um apoio para pedestal. Então você consegue tirar essa tampinha aqui e colocar o pedestal. Vamos fechar aqui. Com relação à parte aqui de cima, essa caixa ela não tem o controle que nem tem na Polivox. Então você não tem dispositivos que te informem qual que é como que ela tá, se ela tá no Bluetooth, se ela tá com recebimento de linha, se ela tá com USB, é tudo feito automático. Então você coloca aqui, você tem que saber que tá rodando nesse tipo de informação, tá? Essa caixa aqui, ela não tem aplicativo, então isso é uma coisa triste da JBL, você não consegue fazer nenhuma alteração via aplicativo, ela espelha o que o seu celular está tocando. Então se o seu celular está com volume máximo, ela vai estar com volume máximo e etc. O que você consegue mudar? Você consegue mudar a disposição das luzes lá na frente, então você clica aqui, você consegue fazer os efeitos diferentes de luzes, então que a luz pisca, que a luz desce e tudo mais. Você consegue aumentar e diminuir o volume. Esse volume aqui, diferentemente da Polivox, é o volume do seu celular, não é o volume da caixa. A caixa não tem um ganho dela mesma. E você tem o Bass Boost, isso não existe na Polivox, que é a diferenciação de graves. Você quer um grave mais forte, você quer um grave mais fraco. Olhando aqui atrás, a gente tem as entradas aí da JBL. Então nós temos entradas USB, nós temos entradas de entrada e saída no formato de fone de ouvido, então se você pode colocar aqui direto do seu celular, como você pode também mandar o som dela para uma mesa ou qualquer coisa do tipo. Você tem uma entrada de microfone e você tem uma entrada de guitarra. Essa entrada de microfone, ela já tem um efeito de voz, tá? Então tem um efeito de reverb bem legal. Não tem aqui SD, então é uma coisa que falta nessa caixa, diferentemente da Polivox. Uma coisa interessante também, a entrada aqui de força, ela tem a fonte interna, então você só vai ter um cabo normal,
que vai carregar aí dela direto para a tomada. Você não tem uma fonte externa, que nem no caso da Polivox. Uma coisa interessante para se dizer também, ela tem entrada USB, ela carrega o seu dispositivo, mas ela não tem nenhum jeito de você selecionar a música, lista, pasta, igual a Polivox tem. Então, isso é uma coisa que a Polivox tem e isso tem que ser considerado. O aplicativo faz com que ela seja um pouco mais versátil e a quantidade de entradas também aí vai em conta com a Polivox. Então ela está um pouco mais adequada aos padrões de hoje. Se você está procurando um dispositivo que consegue tocar todo tipo de música, você tem mais entradas e você ainda tem um aplicativo que te ajude. De construção falando, aí eu acho que não tem muita discussão. A construção da JBL é muito melhor acabada, então você tem aí materiais que parecem ser de maior qualidade, com acabamentos de melhor qualidade, e elas têm um formato diferente, né? Então a JBL já é uma caixa que parece um pouco mais de estúdio, é uma caixa que parece ser um pouco mais profissional, e a Polivox já é uma caixa que parece mais ser de uma festa, de você colocar ali num churrasco. Então é um apelo visual um pouco diferente das duas caixas, tá? Mas duas caixas têm seus prós e seus contras, e é isso que a gente vai ver no comparativo aí de som. Então vamos voltar lá, vamos colocar as duas para tocar e vamos ver a diferença aí de som, além de todas as diferenças que a gente já falou até agora. Bom, pessoal, então agora que a gente olhou como essas caixas elas são diferentes de construção, de entradas, de tamanho, a gente vai para a parte um pouco mais técnica, que é aquilo que a gente realmente quer saber, que é a qualidade de som. Então, a gente vai fazer um teste com uma música, e aí a gente vai ver a diferença de qualidade de som quando elas estão 100% de volume e quando elas estão com volume baixo. Eu coloquei a câmera em meia distância, então eu peço para que vocês tenham uma experiência completa e que seja o som fiel que está saindo aqui, vocês usem fone de ouvido, porque aí vocês vão conseguir ver os graves, vão conseguir ver os médios e os agudos. Então vamos lá para o teste, vamos começar com a JBL.
os comentários sobre esse teste. Uma coisa que você consegue perceber, não dá para ver na JBL, mas dá para perceber aqui na XB860, em baixos volumes ele fica com chiado. Então, eu vou exemplificar. Vou colocar em 10 o ganho da caixa. E aqui no player eu vou colocar em volume máximo. E eu vou dar play na mesma música. Percebe? A caixa corta, mas mesmo com a música bem baixa, você consegue ouvir um assovio. Algo que, se a gente trocar para JBL, zero ruído. Uma coisa interessante da XB860 é que médio e agudo eles são bem definidos e não distorcidos. Então isso é muito interessante. O que essa caixa precisa é um pouco de refinamento aí no grave. Porque quando a gente pega esse grave e a gente passa aí do volume mais alto, a caixa ela acaba não aguentando. E quando eu falo de pressão sonora, eu gostaria de fazer uma pequena demonstração para vocês do que é pressão sonora. Bom, pessoal, então como eu falei no teste passado, o que eu acho que falta um pouco na XB860 é peso nos graves. E eu quero demonstrar isso com um simples teste. Eu estou aqui com a JBL Paribox 100, que a gente fez o teste antes. Eu vou colocar ela em 50% do volume. Então ela com 50% do volume, eu vou tocar ela e eu vou mostrar para vocês qual que é o efeito aqui nos vidros que eu tenho em casa. Então eu tenho uma parte aqui de vidro e esse vidro ele vibra com a JBL Paribox 100. Eu vou fazer o mesmo teste no mesmo volume, ou seja, no meio, na metade do volume da caixa da Polivox, e aí vocês vão ver a diferença na vibração que faz aí nesses vidros, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês verem em 50% do volume a caixa e eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então vamos lá. Pessoal, vocês puderam ver que vibra bastante os vidros. E aí vocês podem falar, ah, mas é porque você tá com ela no chão, ou alguma coisa do tipo. Então o que eu quero fazer agora, eu vou pegar a JBL na minha mão, e eu vou colocar ela aqui na minha mão, e vocês vão ver qual que é o resultado ali. E vocês vão ver que é a mesma coisa. Então é o peso sonoro que o grave tem. Então eu vou dar play aqui na música. Pessoal, vou fazer o mesmo teste agora, mas com a caixa da Polivox. Então vamos colocar ela no meio do ganho, que seria o 20. Então a gente coloca aqui no 20. Tá no 21, vou colocar no 20. Pronto. E eu vou colocar a mesma música e vamos ver qual que é o efeito aqui nos vídeos de casa.
pessoal, vocês puderam ver que com o mesmo volume, então, ou seja, lógico, eu posso aumentar mais a Polivox e eu posso aumentar mais o JBL também, mas com o mesmo volume você tem um peso melhor do grave, então você tem um peso melhor, bem mais definido e um pouco mais forte do que a caixa da Polivox. Então é um teste bem simples e rápido que eu tentei fazer para que vocês possam entender a diferença do grave das duas caixas. Então vamos voltar lá para conversar mais sobre alguns pontos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dos testes. Vocês puderam perceber as diferenças que nós temos entre as duas caixas. Nós temos muitos prós e muitos contras em ambas delas, né? Então, quando a gente olha a partir de conectividade, então aplicativos e até mesmo as entradas, a caixa da Polivox consegue aí bater em muito a JBL, que é muito mais cara. Então a gente tem muito mais entradas, a gente tem muito mais opções de você tocar sua música, por exemplo, como rádio, cartão SD e tudo mais. E além disso, a gente tem um aplicativo muito legal. Esse aplicativo aí, apesar de ser simples, ele consegue fazer as principais funções que você gostaria de fazer remotamente. Já a JBL não tem isso. Uma coisa legal também da Polivox é que você tem aí um visor onde ele pode te mostrar aí as principais informações, qual que é a conexão que está acontecendo, onde a JBL não, você espeta lá o seu pendrive e você tem que esperar a caixa entender automaticamente disso. Uma coisa aí que eu preciso falar de prós da JBL e prós dessa caixa em específico é sim a qualidade sonora. Isso realmente você consegue ver durante os testes, que em volumes altos e até mesmo em volumes baixos, a JBL ainda acaba se superando em qualidade sonora. Bom, a JBL fala que ela tem 160 watts RMS, enquanto a caixa da Polivox eles falam 480 watts. Mas a gente pode ver que quando a gente liga ambas as duas, os decibéis que são alcançados em ambas é muito parecido. E então a potência sonora das duas ela já é um pouco diferente. Você consegue ouvir a caixa da Polivox muito alta e você consegue ouvir a caixa da JBL então com alguns sons mais potentes, um grave mais potente, um grave mais profundo, junto com médios e agudos. Bom, em resumo, galera, a gente tem duas caixas que tem mais de R$1.000 de diferença, então a gente está falando quase de R$2.000 de diferença entre elas, mas a gente percebe que a Polivox, como uma caixa nacional, ela consegue sim competir com as caixas importadas, mas a gente percebe que ainda hoje a gente ainda tem o acabamento e a qualidade sonora muito melhor numa caixa importada. Bom, galera, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Me fale aí nos comentários quais caixas vocês gostaram e se vocês conseguiram ouvir a diferença entre as duas, que isso é muito importante para mim. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo episódio do Batec. É isso, falou e tchau!